O Santo Padre, hoje, dando sequência à temática é Curar o Mundo. É a terceira catequese de Francisco com esse tema. Buongiorno. Amados irmãos e irmãs, bom dia. A pandemia acentuou a situação dos pobres e a grande desigualdade que reina no mundo. E o vírus, sem excluir ninguém, encontrou grandes desigualdades e discriminações no seu caminho devastador e aumentou-as. Portanto, a resposta à pandemia é dupla. Por um lado, é essencial encontrar uma cura para um pequeno, mas terrível vírus que põe o mundo inteiro de joelhos. Por outro, temos de curar um grande vírus, o da injustiça social, desigualdade de oportunidades, marginalização e falta de proteção para os mais débeis. Nessa dupla resposta de cura, há uma escolha que, segundo o Evangelho, não pode faltar. É a opção preferencial pelos pobres. Essa não é uma noção política, nem ideológica, de partidos. A opção preferencial pelos pobres está no centro do Evangelho. O primeiro a fazer foi Jesus. Nós ouvimos no trecho da carta aos Coríntios que foi lido no início. Se fez pobre para nos enriquecer. Se fez um de nós. Por isso, no centro do Evangelho está essa opção. Está no centro do anúncio de Jesus. O próprio Cristo, que é Deus, despojou-se fazendo-se semelhante aos homens. E não escolheu uma vida de privilégio, mas a condição de servo. Anietou-se a si mesmo para se fazer servo. Nasceu numa família humilde e trabalhou como artesão. No início da sua pregação, anunciou que no reino de Deus os pobres são bem-aventurados. Estava no meio dos doentes, dos pobres e dos excluídos, mostrando-lhes o amor misericordioso de Deus. Muitas vezes foi julgado como um homem impuro, porque ia até os doentes, aos leprosos. E esse torna as pessoas impuras, segundo a mentalidade da lei daquela época. Ele correu risco para estar ao lado dos pobres. E por essa razão, os seguidores de Jesus reconhecem-se pela sua proximidade aos pobres, aos pequeninos, aos doentes, aos presos, aos excluídos, aos esquecidos, a quantos estão sem comida e sem roupa. É o famoso protocolo sobre o qual seremos julgados todos. Mateus 25. Esse é um critério-chave de autenticidade cristã. Alguns pensam erradamente que esse amor preferencial pelos pobres é uma tarefa para poucos, mas na realidade é a missão de toda a Igreja, dizia São João Paulo II. Cada cristão e cada comunidade são chamados a serem instrumentos de Deus para a libertação e promoção dos pobres. A fé, a esperança e o amor impulsionam-nos necessariamente para esta preferência pelos mais necessitados, que vai além da assistência necessária. Trata-se de caminhar juntos, deixando-se evangelizar por eles, que conhecem bem Cristo sofredor, deixando-nos contagiar pela sua experiência de salvação, sabedoria e criatividade. Partilhar com os pobres significa enriquecer-se uns aos outros. E se existem estruturas sociais doentes que lhes impedem de sonhar com o futuro,
devemos trabalhar em conjunto para os curar, para os mudar. E a isso conduz o amor de Cristo que nos amou no extremo e chega até os confins, as margens, as fronteiras existenciais. Trazer as periferias para o centro significa centrar as nossas vidas em Cristo, que se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer através da sua pobreza. Estamos todos preocupados com as consequências sociais da pandemia. Muitos querem regressar à normalidade e retomar as atividades econômicas. É claro, mas esta normalidade não deve incluir injustiça social e degradação ambiental. A pandemia é uma crise. E de uma crise não se sai igual, melhores ou piores. Devemos sair melhores para melhorar a injustiça social e a degradação ambiental. Hoje temos uma oportunidade de construir algo diferente. Por exemplo, podemos fazer crescer uma economia de desenvolvimento integral dos pobres e não de assistencialismo. Eu não quero condenar o assistencialismo. As obras assistenciais são importantes. Vamos pensar no voluntariado, uma das estruturas mais bonitas da igreja italiana. Faz assistencialismo, mas nós devemos ir avante para resolver os problemas e que nos levam a fazer assistencialismo. Uma economia que não recorre a remédios que, na realidade, envenenam a sociedade, tais como rendimentos dissociados da criação de empregos dignos. Esse tipo de lucro é dissociado da economia real, aquela que deveria beneficiar as pessoas comuns. E é também, por vezes, indiferente aos danos infligidos à casa comum. A opção preferencial pelos pobres está essa necessidade ética e social que vem do amor de Deus. Dá-nos o estímulo para pensar e conceber uma economia onde as pessoas, especialmente as mais pobres, estejam no centro. E também nos encoraja a projetar o tratamento do vírus, privilegiando quem tem mais necessidade. Como seria triste se na vacina contra a Covid-19 fosse dada prioridade aos mais ricos? Seria triste se a vacina fosse propriedade dessa ou daquela nação e não universal e para todos. E que escândalo seria se toda a assistência econômica que estamos observando, a maior parte dela com dinheiro público, se concentrasse no resgate das indústrias que não contribuem para a inclusão dos excluídos, para a promoção dos últimos, para o bem comum ou para o cuidado da criação. São critérios para escolher qual serão as indústrias que devem ser ajudadas. Aquelas que contribuem para a inclusão dos excluídos, a promoção dos últimos, ao bem comum e ao cuidado da criação. 4 critérios. Se o vírus se voltar a intensificar no mundo injusto em relação aos pobres e vulneráveis, devemos mudar esse mundo. Com o exemplo de Jesus, o médico do amor divino integral, isto é, da cura física, social e espiritual, a cura que fazia Jesus. Devemos agir agora para curar as epidemias causadas por pequenos vírus invisíveis e para curar as que são provocadas pelas grandes e visíveis injustiças sociais. Proponho que isso seja feito a partir do amor de Deus, colocando as periferias no centro e os últimos em primeiro lugar. Não esqueça o protocolo que seremos julgados. Mateus 25. Vamos colocá-lo em prática nessa retomada
da epidemia. E a partir desse amor, ancorado na esperança, diz o Evangelho, e fundado na fé, será possível um mundo mais saudável. Do contrário, sairemos pior da crise. Que o Senhor nos ajude, nos dê a força para sairmos melhores, respondendo às necessidades do mundo de hoje. Muito obrigado.